Olá, queridos ouvintes, mais um encontro com vocês. A gente aguarda ansioso aqui esse momento de poder dizer um bom dia, de chegar aí na casa de cada um de vocês, porque o objetivo desse programa, que se chama Ferramentas da Consciência, é fazer você lidar melhor com a sua vida, né? Então a gente traz alguns temas e hoje o tema é incrível. Estamos recebendo Saulo Caldeirón, grande amigo. Obrigada, Saulo. Olá, já me sinto em casa aqui. Tá? Que delícia. Obrigado. Saulo é um grande querido, um grande professor. Um amigo já aqui. Amigo. É isso mesmo. E nós vamos conversar sobre uma questão que vira e mexe vem na nossa mente, que é essa programação reencarnacional, né? O que a gente está fazendo aqui? Todo mundo se pergunta. E será que a gente está cumprindo as missões que a gente veio para realizar, né? E o Saulo aborda esse tema de uma maneira muito simples, muito gostosa de entender lá no canal dele. E a gente falou, por que não trazer aqui para os ouvintes da rádio? Obrigada, viu, Saulo? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de falar de um assunto tão legal, de novo com vocês aqui. O estudo da programação existencial não é tão simples, mas é um estudo muito profundo. Eu, quando era novo, eu tive a oportunidade de participar de um grupo chamado Greenvex, que é o grupo dos investidores existenciais junto ao IPC, que era o grupo do Valdo Vieira na época. Aí, desde novo, você começava a querer programar, saber o que você ia fazer. Adiantou de alguma coisa porque a gente meio que seguiu uma parte espiritualista, ou um estudo, uma dedicação, mas ainda assim, nem todas as pessoas seguiram perfeitamente. Você percebe que as pessoas às vezes querem uma resposta pronta para a coisa, e não existe. Uhum. A programação existencial, ela é feita no plano astral, antes de você fazer, chama período intermissivo, quando você está lá no meio do processo, tá? Ela é feita para você sentir, mais ou menos, e quando entrar no corpo, você tem que aprender a tatear ela. Não vai ter uma resposta pronta, e nem pode ter. É como se nós tivéssemos que ter uma força, e dessa força e vencer o corpo físico e voltar e sentir aquilo que nós planejamos. Como é que sente isso? Tem algumas coisas que a gente começa a sentir. A comparativo mais próximo que eu vejo é aquela coisa como você está sentindo o cheiro de uma comida, sabe? Você não sabe a direção, você sabe, poxa, onde é que está vindo esse cheiro? Alguém está fazendo feijoada. Tem uma coisa gostosa. Então você começa a sentir uma coisa boa quando você anda em uma determinada direção, e ao mesmo tempo um desconforto quando você vai num cheiro ruim, poxa, que está desagradável. Então, é como se estivesse tateando o invisível da sua própria personalidade. Os olhos e o foco, ele não funciona. Não vão funcionar. O que vai funcionar nessa hora é essa sensação. Então, você começa a sentir o caminho dentro de você. Isso é muito importante porque quando você retorna, partindo do princípio que você teve uma programação anterior, você está no agora e você tem um depois, quando você retorna, o que conta é o quanto você conseguiu vencer dentro de um veículo que ele diminui toda a consciência da gente, na programação que você fez. Então, todas as consciências, quando voltam, fazem uma baliza, um balanço do quanto que ela, dentro da programação dela, ela acertou. E por que não vem o mentor e fala? Porque a força espiritual é perdida quando isso é feito. Uhum. Então, você precisa vencer. Você perde o mérito, né? Perde, você tem que sentir. É como se a matéria vai forçar você a tentação, a dinheiro, a todas as coisas que são boas, mas não devem ser vistas somente assim, devem seguir somente. Então, por isso que a maioria acaba se perdendo ou não sabendo o caminho, não sei o caminho, você nunca vai saber perfeitamente, mas você vai sentir. E quando você estiver no caminho certo, você tem aquela sensação de cheiro bom, de as coisas harmonizadas. Tudo dá certo, né? Você fala Exato. que no caminho, quando você está no caminho, as coisas são fáceis, né? E tem a programação existencial complexa, porque ela tem a programação daquilo que você tem que fazer e daquilo que você tem que responder, que são as questões kármicas. E tem as questões de você tem que fazer, responder e ser testado. São 3 coisas. Você tem uma missão. A missão seria, eu posso ter um filho, eu posso arrumar uma determinada coisa na minha personalidade, eu posso ter que fazer algum trabalho sobre espiritualidade, um monte de coisa. Aí eu disse, você tem os testes, que aí são parte da vida. Dentro desses testes você tem que vencer toda essa força. E tem as questões kármicas, quer dizer, você também aprontou por aí. E aí tem que responder a essas coisas no sentido de aprendizado. Então isso tudo meio que cega a gente, porque tem horas que você não sabe, você está em prova, você está em teste, ou se você está, onde é que você tem que encontrar esse ser que você está atrás, ou aquelas coisas que você sente que tem que fazer. Então isso, como é que faz para sentir? É preciso bastante observação, tem sinal para todo lado. Os sinais são simples, eles são flutuantes, digamos assim. Você percebe, para você ter ideia, eu percebo sinal em tudo. Quando uma coisa não é para acontecer, parece que as coisas começam a fechar, a porta não abre. Não sei se a história do passarinho que é interessante. Eu tenho muito essa relação. Eu acho que quando começa a ficar muito difícil, não é para ser. Não é.
Tem uma história interessante no passarinho. Eu tenho um monte. A natureza dá aviso. De manhã cedo ela dá aviso. Na hora que você sai de casa, ela dá aviso. Na hora que. Parece que. Agora você tem que se mexer. Ela não funciona parado. Você tem que movimentar. A do passarinho foi assim. Certa vez eu estava numa situação onde tinha algumas pessoas bem agoniadas por causa de uma questão que estava para acontecer. Era uma. A pessoa tinha passado um concurso e não conseguiu entrar. Aí estava todo mundo agoniado. Vamos mandar mandado de segurança e tal. Aí eu fui diminuir. A família toda agoniada. Aí eu diminuí a consciência, sentei no local, calminho, e fiquei, como eu faço sempre, em estado de observação. Aí nisso eu sentei, todo mundo passando, pousou um passarinho, parece maluquice, parece aqueles caras que ficam puxando o morrão. Sem orégano, não sei, sem orégano. Mas é exatamente isso. Aí pousou um passarinho olhando para mim, ele entrou, ele passou por dentro de uma grade, a grade de proteção de criança, ele entrou no apartamento, pousou numa plantinha que tinha ali, que tinha 3 galhos. Olhando para mim, ele ficou olhando para mim, ele deu um pulo pro 2º galho, olhando para mim, deu um pulo pro 3º e voou. Aí a pessoa, e aí, o que você acha, né? O meu espiritualista fez uma pergunta, olha, vão ter 3 passos. Aí eu falei, exatamente. Eu falei assim, sem querer. A gente tá passando pelo 1º, vai ter o 2º, vai ter o 3º, só a partir daí que a gente vai alcançar, as coisas vão dar certo, vai alcançar voo. Que maluquice de espiritualidade, foi exatamente dessa forma. Então, assim, as coisas elas respondem em números, às vezes você vê um número repetido, tem alguma coisa que parece estranha, mas não é. Você sai de casa, às vezes as pessoas começam a fechar você. Alguma coisa, você percebe que tem uma energia que não está acontecendo, aí você tem que perceber, eu estou fazendo o quê, estou indo para onde, é o quê? Isso é um assédio direto, indireto, é isso que é em cima do que eu estou fazendo, ou não é essa jornada que eu tenho que fazer? Então, quando você tenta fazer, você percebe que... Entrar num estado de observação, então, é a primeira coisa para você conseguir perceber os sinais. Perceber o seu corpo, como você se envolve com a coisa, como a hora que você tenta... Por exemplo, tem vezes que você tem uma dificuldade, por isso que é importante, ela não necessariamente não é para você fazer. Digamos, você é uma pessoa espiritualista e quer um dia que você quer para um centro trabalhar ou fazer um passo, e que naquele dia tudo dificulta. Uhum. Tudo fecha para não acontecer. Então, fala, por que está tendo uma força contrária se eu estou fazendo uma coisa positiva? Aí você já liga uma coisa. Então, beleza, isso aqui é uma questão que não é kármica, não é, mas é uma força contrária para eu fazer isso. Então, não quer dizer que eu não tenho que fazer. É um aviso que eu preciso fazer. Então, é por isso que os sinais não são fáceis de entender. Mas eles estão acontecendo o tempo inteiro, o tempo todo. Aí você começa a sentir, é como se fosse um feeling, assim, mais ou menos a direção. E você se questiona muito, às vezes. Às vezes você já começou a fazer, você fala, meu Deus, quanto tempo eu demorei para fazer isso? Já tinha percebido o sinal, a porta já estava aberta. Eu falo isso porque eu saí de Recife, eu era um profissional formado em TI, trabalhava numa empresa já há 11 anos, estabilizado, com um apartamento recém-comprado, tinha comprado apartamento há 2 meses. Apartamento dos sonhos, na frente da praia, de Boa Viagem. Eu estava com a vida ganha, podia ficar ali e tal. Mas do nada alguma coisa falou, o que você está fazendo aí? E eu senti os sinais e mudei. Hoje eu faço medicina, moro em São Paulo, em outra situação, com uma pessoa incrível do meu lado, que é a Kari, tá? Então, assim, e se eu pensei, meu Deus, quanto tempo eu fiquei ali? E eu já tinha recebido o sinal que eu não precisava mais ficar, só estava porque eu queria. Então, você tem toda uma movimentação que ela também vai respeitar as suas ações. Então, a gente não sabe, a programação existencial, ela pode muito bem ser parada, retardada ou travada por uma decisão. E você disse também que ninguém pode te falar isso, né, Saulo? Não pode. Alguém pode tentar, pode até te dar uma dica. Mas pode atrapalhar. Descrever, né? Ela normalmente atrapalha quando alguém tenta. Quando a pessoa busca, eu falo isso com bastante respeito às pessoas que fazem leituras, tem muitas, tá? Mas o ideal é, quando você vai fazer uma leitura, você até fazer uma direção mais sutil, de questão de apontamento sobre como é que eu estou no momento, não para onde você vai, ou qual é a sua programação, porque isso é muito difícil de alguém falar. Teria que ter um nível de ética e acesso até a sua programação, que seria até a registros complexos como os acásticos, que não é tão simples assim de acessar. Então, quando alguém diz para você, essa é a pessoa, essa é a sua direção, você tem uma grande chance de, em vez de focar naquilo que é seu, focar numa coisa que a pessoa falou de fora. Então, você perde totalmente a direção. Ou fica um tempo todo atrapalhado, porque uma pessoa, às vezes... Quantas pessoas falam, essa pessoa é seu karma? Então, ao invés de ela mudar a vida e alterar, ela passa a vida toda do lado da pessoa, não separa nunca. Não precisa que tem que separar. Sim, não é isso? Sim. Mas fica presa ali naquela situação. E você deu o exemplo de você tá lá com o apartamento, a vida resolvida. Às vezes, o sinal é contrário ao óbvio, né? Parece muito óbvio ficar, é muito porque cômodo. você conquistou, né? Eu tinha seguro até de bater o dedinho na
porta da coisa ali. Tem seguro de tudo. Minha vida estava segurada em tudo. Eu tinha seguro de vida, não sei o que, tudo pago, tudo certinho. Não faltava nada. Eu podia muito bem ficar ali, como acho que a maioria faria. Com 46 anos, eu falava, vou fazer mais o quê? Quem é que vai fazer medicina nessa fase? Vai mudar a vida toda. E aí, nesse caso de alguém atrapalhar, se você perguntasse para alguém, e aí, o que eu faço? A pessoa fala, você tá louco? Fica aqui. Né? Nesse sentido que você diz que a pessoa pode acabar atrapalhando. Você falaria, a vida é o que todo mundo busca, um tipo de estabilidade, CLT e tal, quando você vai. De repente, para mudar de vida, você tem que sentir e falar, não, eu já estava eu já tinha sentido esse desconforto há muito tempo, 5 anos que eu estou travado ali. Por isso que eu estou falando disso. Eu já estava pelo menos 5 anos fora de uma direção onde eu podia estar totalmente diferente já. E agora você falou uma coisa que pode parecer muito interessante para quem está ouvindo, que é assim, às vezes a pessoa acha que a programação tem a ver com estar nesse estado de tudo resolvido, e não é, né? Não. Porque você estava nesse estado de tudo resolvido e você sentia que precisava sair dessa questão e buscar algo, né? Exato, porque precisou assim, e você é testado. Para eu chegar na medicina, eu precisei ter uma força anormal para poder se largar, desapegar de tudo aqui, porque apego fora disso, para mostrar as fotos do apartamento que é decorado dos sonhos, assim, é um negócio impressionante. Toda a matéria estava presa ali em você estava na frente do mar, abria a janela no mar, eu dormi, eu via nas ondas. Então, quando você entra num estado, a gente fala, não, pera lá, vou mexer nisso, mas você está fora da programação. Eu vim para São Paulo, aí pensei em montar uma loja. As coisas estavam indo, mas não estavam. Tinha uma energia que a gente... A Carita sabe disso, nós juntos fazendo. Até que eu precisei falar, foi exatamente no dia que eu falei, não, a gente decidiu, a Carita já tinha sentido também. Não é esse o caminho. Que eu tive uma experiência, aí eu falei, não, vou fazer iniciação aqui eu mudei totalmente, vou fazer iniciação na Rosa Cruz e tal, vou modificar, que eu tive experiência com os médicos. Eles vieram me falar, ela me tinha me falado para fazer... Eu nem tinha feito vestibular ainda, tá? Tinha montado, aí começaram a aparecer um monte abriu a porta. Aí eu fiz o vestibular, aí tive a experiência que eles falaram que eu ia passar. E passei. Eu tive, da projeção para a experiência foram 24 horas. Apareceram assim, olha, viemos de trazer para você a coisa da medicina. Quer dizer, a equipe espiritual toda preparada para mim, tudo feito, o caminho aberto para eu seguir aquela direção, mas eu podia não ter feito. Eu podia estar lá naquele lugar, eu tinha direito a estar lá dentro do meu livre-arbítrio, da minha decisão. Só que eu teria travado boa parte da minha programação existencial. Porque como médico, né, a cada ação que você faz, você pode estar o tempo inteiro colocando em prática a espiritualidade de uma forma muito mais direta, conversando com as pessoas, levando alguma coisa além da questão médica, algumas dicas energéticas que a gente consegue perceber, algumas coisas simples que você consegue ver numa pessoa que às vezes um comportamento vai fazer ela parar de ficar doente. Ela não ela chega com alguma patologia conectada a uma ação, às vezes até um processo obsessivo. Então você fala, quando você for deitar, tem dormido bem? Não, fecha os olhos, tem como religião? Fecha os olhos um pouquinho sempre, porque você não precisa nem falar da religião, mas você usa para o cérebro, né? Eu falo sempre. Porque o cérebro, às vezes, ele faz uma conexão de cura, isso já é comprovado cientificamente, que na hora que você ora, é a hora que ele consegue fazer uma liberação de algumas sensações que só ali você vai sentir. E você vai acordar melhor. Então, só de fazer isso, ela já não passa por um processo obsessivo. Então, você perdia um tempo danado ali, estando atrás de uma mesa, trabalhando com TI. Não que seja ruim, era massa. Eu era programador também. Mas, estava ali, podia ficar ou não podia. A pergunta é, qual é a nossa direção? Isso é uma coisa que cada um tem que sentir. Você tinha um chamado para medicina muito cedo, né, Saulo? Desde os 17. De alguma forma você estava incompleto, né? Não estava totalmente Não, realizado. era para ter feito, para você ter ideia, a minha programação existencial era para fazer medicina desde o começo da minha vida. Eu saí totalmente dela. É muito importante falar isso. É claro que a direção, ela pode ser qualquer uma. As coisas, quando a porta abre, você vai. Mas, até por causa de... a programação existencial, ela está atrelada a outras situações. Por exemplo, meus pais se separaram. Isso complicou totalmente minha jornada. Automaticamente tive que tocar para ajudar em casa. Então, eu não tive tempo para fazer vestibular e pré-cursinho para estudar, para passar num vestibular. Minha mãe tinha condições de pagar uma faculdade particular. E para estudar medicina, você tem que ficar o tempo todo sem fazer nada. Sim. 24 horas estudando. Integral. Então, você abriu mão até da tua missão para o Grupo Karma, né? Você acabou ajudando o Grupo Karma, mas você tem o retorno, né? E depois você vai sabendo de algumas coisas. Meu pai e minha mãe, isso era a programação deles, tá?
que eu fiquei sabendo, eles tinham que montar um centro espírita. Aí eu ia estudar medicina, ia trabalhar nesse local, ajudando abrindo a porta para projeção astral, para algumas outras coisas, junto com meu irmão Sandro, que foi para o Canadá. Olha, mudou a vida toda de todo mundo. Meu irmão saiu com 17 cedo daqui. Então foi mudando a programação existencial de todo mundo. Então a sua programação, ela, às vezes, está atrelada a um monte de outras coisas que vão forçando você a sair. Não tem jeito. Você acaba saindo ou atrasando, né? Mas mesmo assim, a gente vai sentindo que o cara... Eu senti a vida toda que eu estava no lugar errado. Eu fui pra música, fui músico, um tempo toquei em trio elétrico, música foi campeão do carnaval. Não era para estar tocando pagode ali em trio elétrico, mas... Foi o que tocou aqui. E eu tava lá, tinha nada errado. Dali eu fui, montei o projeto, de alguma forma ou de outra foi levando, nas coxas, assim, do meu jeito que dava, ia tocar, ia buscar recurso lá no pagode, velho. Quantas vezes eu tirei, quem pagava o site viajastral.com foi a Juliana Não Quer Sambar. É difícil entender isso, né? A Juliana Não Quer Sambar. De lá eu tirava recursos para pagar o viajastral.com e o site que tava lá, o projeto, né? Aí foi mantendo, que na época era o Instituto Viagem Astral. E você percebe como a programação é uma coisa dinâmica. Você depende de um monte de fator. Aí você pode, no meio do caminho, ter tido uma responsabilidade com filhos e depois desistir, não ter mais, ou por algum motivo, os filhos... Eu tenho quase certeza que o meu irmão Patrick era para ter sido meu filho. Ele veio pela minha mãe. Mudou totalmente. E ele sabe disso, eu falo com ele sente a mesma coisa. Porque desde criança é uma conexão incrível, gente. Então ele veio pela minha mãe com 46 anos quase, teve o Patrick. Olha. Você vê, a programação mudou totalmente, e vai mudando. Ela vai se adaptando, então às vezes você tem lado A, lado 1, lado 3, mas o importante é, dentro do que eu tenho, o que eu posso recuperar, como é que eu posso adicionar. Nunca é tarde. E qual é a importância da gente tentar cumprir essa programação? Porque se não é a busca só da plenitude aqui, né? Porque a gente sabe que às vezes cumprir a programação, às vezes não é viver em plenitude, às vezes é passar provas, né? Sim. Qual que é a importância da gente estar cumprindo essa programação? Porque você, quando tem um acordo, né? É um mega acordo, né? Um acordo com os... Obviamente você depende de alguns fatores. Tem pai, tem irmão, tem filho, tem questões espirituais, tem espíritos em situações difíceis, para tudo quanto é lado. Então, quando você nasce... principalmente numa programação voltada à espiritualidade, você tem todo um resgate para ser feito, você tem uma organização que vai ser importante no seu retorno. Então, a programação ela não é feita baseada em você. Ela é feita baseada em, por exemplo, você vai resgatar essas pessoas, ou vai vir essa pessoa como seu filho. Nessa atitude você vai dar embasamento para que aquela outra pessoa consiga. Por exemplo, a programação ela também vai mudando no decorrer. A responsabilidade, por exemplo, já que eu vou levar recursos financeiros por essa pessoa para que você ajude seus irmãos, para que você faça eles estudarem, porque os filhos deles vão precisar de uma base para quando venham a nascer, eles consigam fazer o que eles precisam fazer. Então a programação existencial é muito mais complexa, por isso que é importante que você tente seguir, mesmo que você saia no meio do caminho, eles vão usando a gente o tempo todo. Você cumprindo a sua, você beneficia os outros, todo é isso mundo. Que você está querendo dizer, né? Quando você cumpre a sua, você tem uma rede de beneficiários. Minha mãe né? e meu pai tinham que ter cuidado de uma quantidade de espíritos que estavam em estação por aí, que fazia parte de todo o grupo. Aí no momento que eles não fizeram isso, houve uma relação, aí automaticamente isso começa a ser transmitido, é imediato. Quem está encarnado que pode assumir? Vão tentar ver se é possível dentro de quê? Aí os mentores eles vão trabalhando em cima, olha, dá para fazer até aqui. Aí o processo fica pesado, porque um acaba assumindo mais do que o outro, mas é sempre assim. Sempre um vai assumindo um pouquinho mais do que o outro. É por isso que a programação ela é muito menos egoísta do que a gente imagina. Ela é voltada ao grupo de evolução. E fora o seu próprio grupo de evolução, ao caminho de fora mesmo. O que você está fazendo na sua passagem? Claro que essa é a programação geral, de uma missão, né? Você tem a programação kármica, que é aquela que os mentores programam também, as questões kármicas com a gente. Aí você vai passar por isso, e ele não pode tirar. O seu mentor não pode tirar as reações kármicas que você tem que passar, porque é uma questão até de acordo prévio. Quando você consegue passar mais fácil pela determinada resposta, você se livra dela. A única coisa que pode facilitar as questões kármicas pessoais é o ato de você sair do seu grupo e começar a ajudar grupos fora do seu.
Aí aquele grupo lá fora consegue facilitar através da gratidão, da energia de retorno, o peso que você próprio carrega. Então a programação é bem complexa, é importante a gente tentar pelo menos pensar se estamos ou não na direção. E você disse que normalmente a gente cumpre de 20% a 40%, né? Entre 20% e 40% do 100, né? Que você diz, tem uma programação X, a vida mediana é entre 20% e 40%. A mediana, assim, olha, fui lá, era para eu ter tido filho, não tive, era para eu ter arrumado uma determinada coisa, eu não fiz, mas isso aqui eu fiz, ó. Trabalhei bastante minha personalidade, por outro lado, fui apertado muito forte pela questão de assédio, acabei entrando no vício e aumentei um pouquinho minha questão kármica em outro ponto, quer dizer, machuquei um corpo meu e com isso trouxe uma reação para cá, eu voltei um pouco doente porque o corpo ficou doente. Então você vai fazendo uma análise, na hora que você volta é uma baliza de positivo e negativo, normalmente você acertou uns 40%, 30%, 35%, uma vida melhor chega a 50%, 55%, 60%. Você diz que o grande lapidador é o sofrimento, Saulo. Tem que ter sofrimento para evoluir? Normalmente sim, né? Quando você tem uma coisa muito pesada, imagina uma personalidade complexa, sei lá, um político que desvia recurso. Como é que você faz para ele entender que aquilo não é certo? Não adianta dar conselho? Não. Senão ele não encarnava, olha, não rouba não adianta. Então você tem que pegar esse cara e colocar numa situação onde ele passa por algo parecido com aquilo. Então o sofrimento é a única forma de aprender neste caso. A experiência, né? Mas não é a única forma, não é. Você aprende de outras formas, você aprende, por exemplo, às vezes você aprende, tem gente que muda rápido até. Ela entra na vida, percebe as coisas, começa a direcionar, assume alguns karmas, imediatamente começa a ajudar os outros, já queima um monte de coisa, já não tem mais tanto peso, então ela consegue passar mais fácil. Mas normalmente as almas mais endurecidas, quanto mais endurecida ela está sobre determinada coisa, mais ela tem que apanhar no lombo, não tem o que fazer. A Priscila está perguntando aqui pelo Instagram, Priscila Gonçalves, como é que a gente sabe que uma dificuldade é um empecilho para caminhar para a luz ou se é só um teste, uma coisa que está passando momentânea? Depende. Normalmente a gente não tem essa consciência plena, mas quando o aluno passa, por exemplo, ele passa de ano e ele enfrenta uma dificuldade nova, mas ele não tem um peso, é só difícil, mas não parece carregar é difícil, mas não parece carregar um peso muito grande. Ele é um aluno que ele está em estado de avanço e alcançando dificuldades correspondentes a coisas que ele não sabe, para uma matéria nova. Diferente de um aluno que ele passa por uma determinada repetição, e ele está sofrendo pela repetição daquilo que ele está vendo lá, fora o pouco que ele ainda sabe, por isso que ele está repetindo. Então há uma sensação de sofrimento muito maior quando o processo é kármico. Tipo, os dois vão passar pela dificuldade. Um sofre muito com a dificuldade, o outro e o outro sofre, mas vai. Mas ele consegue, a coisa passa, o caminho meio que anda para ele. O outro tem a sensação que ele não está no lugar certo, que a coisa não está andando. Normalmente acontece ou a pessoa acerta, ou na desistência ela vai sofrendo mais ainda cada vez que ela não consegue passar pela situação. A sensação do fracasso também pesa tanto quanto o processo de cansa sofrimento. Também. Como um aluno que está ali há muito tempo, ele desiste. Ele não quer mais ir, encher o saco. Então aí chega, até que a coisa vai vindo para um lado, em algum momento ele vai ter que acertar. Né? Até faz parte disso. Qualquer criança sentiria isso dentro de uma sala onde os alunos, os coleguinhas dele foram para um lugar mais longe, que é exatamente isso que acontece. Seu grupo espiritual continua avançando. Sim. Se você começa a aprontar demais, normalmente você fica para trás. Como suicídio, como ações erradas. O seu grupo ele não para, ele continua evoluindo. Aí às vezes você vai pegar um grupo que você conhece, mas já é um grupo mais atrás. Aqueles que foram para frente normalmente acabam sendo um tipo de mentores para a gente depois. Né? Você fala muito da síndrome do estrangeiro também, né? A síndrome do estrangeiro. É a sensação de que a gente está aqui, está tudo, mas a gente não se sente daqui. E, de fato, ela acontece bastante na expansão consciencial. Até certo ponto, essa síndrome ela é interessante, mas ela também vai de encontro à programação existencial. Porque se você... É um trabalho que precisa ser feito. Porque não é que a gente não é daqui, mas a gente está aqui. Por quê? Né? No momento que você não começa a se relacionar e nada mais faz sentido, você, de certa forma, você está abortando na sua mente o local que você está desistindo dele sobre o sofrimento do ambiente que nós estamos. Então é muito importante, assim, a síndrome do estrangeiro, eu não me reconheço nessa família, eu não me reconheço nesse lugar, não me reconheço nesse país, eu não consigo me adaptar, nada faz sentido. Então, quer dizer, você teve uma programação, ou se não teve, não foi bem feita, dentro disso, onde você entrou no corpo e não conseguiu dominar os processos.
Saulo, vou pedir pra gente fazer um intervalinho. Sim, Se vamos lá. vocês estiverem gostando desse assunto, nós vamos voltar com a síndrome do estrangeiro logo após o break. 5 minutinhos, a gente já volta. Fica com a gente. Voltamos. Se você está começando a acompanhar a gente agora, estamos falando sobre programação reencarnacional com Saulo Caldeirón, né? Tava aqui num bate-papo aqui no intervalo, a conversa não parou, né, Não Saulo? foi. E a gente estava falando sobre a questão do estrangeiro, como a gente se sente deslocado, né? Como é que a gente se sente fora do nosso ambiente. E a gente até trouxe umas outras questões aqui que a gente vai abordar também, que também são muito importantes. Inclusive o apego, nessa aula. A gente estava falando um pouquinho do apego. Eu ia falar que é uma das maiores provas, né, que você fala. Eu acho que na encarnação, uma das coisas que a gente aprende, gosta ou não, é o desapego. A gente tem a desapego a tudo. Desapego à família, porque desencarna. Desapego à juventude, porque some. As coisas parecem que também o tempo todo são flutuantes. E a gente precisa aprender a desapegar delas. Desapego às certezas, né? Quantas certezas a gente tem na vida que depois caem por terra. A gente busca a segurança que não existe. Né? Como dizia Raul, né? Eu vou desdizer tudo que eu disse, se precisar. Então eu falo muitas vezes, se você assistiu o vídeo há 10 anos atrás, Saulo, você falou diferente. Não, falei mesmo. Mas já não concordo comigo mesmo. É um hater com ele mesmo. Aquele corno estava errado. É que nem um livro que a gente relê mais de uma vez, né? Quando você vai reler o livro, você fala, caramba, esse capítulo aqui parecia que estava diferente, porque o teu nível de consciência, de absorção de conhecimento está diferente, né? Muda. E esse desapego é difícil, assim. Desapego emocional, desapego material. Não sei qual é o pior. Talvez o emocional. Porque a maioria dos espíritos que ficam presos nas zonas inferiores são por causa de apego, né? Seja emocional ou material. Como lidar com a saudade, Saulo? Não sei. A gente não tinha combinado, hein? Não sei, porque é algo que você cresce internamente. Você aprende a amar, sofre, mas você sabe que o ser está bem. Eu vou dizer para você, eu deixei 2 cachorrinhos, que um deles eu vi na projeção. Eu vi ele fora do corpo, disseram que era para mim. Eu achei ele, eu soube por que ele não estava assim. Ele tinha uma hérnia, ninguém queria ele. Então eu tive que desapegar, assim, tem 2 pensamentos em mim. Um é, meu Deus, meu cachorro, o outro é, tá bem, tá tudo bem, tá feliz. Então você precisa aprender a conviver com isso e tem que aprender a conviver à distância e amar assim. É dificílimo, mas é esse o aprendizado. O dia que você desencarnar, vai ser isso que vai ser falado para você. Na tora, todos aqui estão passando por isso. Agora, a responsabilidade de quem está lá embaixo é deles e a sua é sua. A única coisa que pode ser feito é ou eles lá ficarem calmos para te ajudar aqui ou você ficar calmo para ajudar eles lá, emocionalmente, porque vocês são conectados. Então, quando um sofre aqui, o outro atende lá e vice-versa. Então, você não pode fazer mais nada além disso. Ou você agora assume todas as consequências. Eles não podem fazer nada por você, a não ser ficarem calmos. E a gente está falando de reencarnação, mas a gente pode fazer isso pelas pessoas em vida também, né? Pode. Quando a gente tem algum tipo de separação, meu filho passou por uma experiência há pouco tempo que ele foi selecionado para servir o exército, né? E foi ficar longe de mim, uma coisa que nunca tinha acontecido. E eu fiquei numa sensação muito ruim, mas me caiu uma ficha assim, você precisa ficar absolutamente bem para que ele fique bem lá. Sim. E aí foi exatamente o que aconteceu. Eu fiquei muito bem. É muito ruim Assim, foi extremamente surpreendente para mim, porque eu achei que eu ia ficar muito mal, mas pelo bem dele, eu fiquei bem. E foi muito bom para os dois, porque ele ficou bem também. Porque quando você sabe que o outro está sofrendo por sua causa, sabendo ou não, mas eu tô falando de saber pra gente ter uma noção de comparativo. Você cede. Meu Deus, a pessoa está sofrendo, a pessoa está chorando, minha mãe está mal. Você abre mão, às vezes, em função da coisa. Então, você não segue bem, você segue meio que o tempo todo mancando. Esse processo é espiritual também. Quando alguém está sofrendo, e principalmente essa pessoa conectada a você, a tendência é que a gente sinta, mesmo sem a gente perceber conscientemente. Então, muita gente acaba fazendo ou a pessoa desencarnada sofrer, ou vice-versa, o desencarnado fazendo alguém sofrer por causa desse sofrimento, ou o encarnado para encarnado. Porque, por isso que eu digo, tem que tomar muito cuidado com relação. Porque se uma pessoa gosta muito de você, por mais que o processo obsessivo é exatamente isso. Por mais que ela goste de você, e você de repente se separe e deixa a pessoa, ela vai ficar chorando. Isto é um atraso de vida, porque ela tem, como te conheço, acesso à sua energia.
Isso é um GPS energético, ela sabe qual é. E ela é um processo obsessivo em cima de você sem querer ser. Que é amar sem ter posse, né? Exato. Então ela está sofrendo e você não sabe por que que a vida não anda. Então, você quer ver uma coisa que mais causa assédio e desandar de vida? Filho chorando com o pai que não cuida. É um desandar, velho. Não cuida, acha que não vira as costas. As coisas não andam na vida da pessoa. E não estou falando só andar, é geral. Emocionalmente, financeiramente, harmonia. Porque as pessoas acham que andar é financeiro, não é. A harmonia não funciona. A pessoa nunca sabe porque que tem uma coisa estranha ali. Porque tem um ser conectado a você em estado de lamentação. É um processo obsessivo, sem vontade de prejudicar, mas prejudica. Incrível a força disso. A gente soubesse, por isso que a gente tem que tomar sempre cuidado, né? Ninguém é perfeito, obviamente. A gente tenta fazer o máximo possível para não errar. Mas alguns conhecimentos vão levando a gente à felicidade, à maior facilidade de plenitude, que é esse de você tentar não deixar nenhuma lacuna assim aberta aqui a colar, né? Como bugar o sistema da encarnação, Saulo? Fazendo o tempo todo tentando fazer o bem. É a única forma que tem. Allan Kardec até falava que fora da caridade não há salvação. Porque quando você faz caridade, você faz intervenção sobre a vida alheia. Quando você faz uma intervenção sobre a vida alheia, são 3 coisas que acontecem. Ou a gratidão da pessoa, ou a gratidão do mentor e a reação do universo. Elas são 3 coisas. As 3 coisas podem acontecer juntas, inclusive. E elas não vão acontecer necessariamente com você naquele momento. Ela vai pegar você em alguma fase da sua vida. Ou até em outra vida. Então você vai dormir um dia, daqui a 10 anos você vai receber uma gratidão de uma pessoa que orou para você, vai chegar a encaixar na hora certa, como se fosse uma coisa que encaixa e entra por aquilo ali, como se fosse uma portinha. Então é assim que funciona o bug da encarnação. Chega um momento em que você aprende isso, então você começa a não errar mais, e além de não errar mais tanto, você começa a acertar com a vida das pessoas. Então você fica, o ser de luz é isso, ele é iluminado pela gratidão alheia, não pela dele. Bonito, né? Nossa, muito bonito. Eu cheguei até a arrepiar aqui enquanto você falava. Né? E fazer o bem, eu digo sempre assim, as pessoas falam, né? Como eu vou saber o que é fazer o bem? Tem uma intuição, né? E tem também aquele conjunto o que não beneficia só um ou só a mim, né? O que beneficia o coletivo. Você está falando que existe um conjunto aí de um coletivo que está trabalhando, né? Então, às vezes, a escolha não é só porque é bom para mim, né? Mas o que vai beneficiar cada ser que está fazendo parte daquela egrégora, né? É porque as pessoas estão todo mundo carregando normalmente suas dificuldades emocionais, suas provas, seus karmas, suas programações existenciais. Normalmente, assim, são grupinhos que andam em conjunto, mas cada um por si, que é a questão familiar e tal. O que faz o diferencial é quando a gente consegue movimentar a energia também para os outros. Quer dizer, você tira um pouquinho do seu espaço, parece que você está perdendo, né? Muito interessante. Sim. É muito interessante, porque você tem você tem, sei lá, 100. Aí você tirou 30 e dividiu. Só que você dividiu com muita gente. Só que todas as outras pessoas começam a tirar ali, não são muitas, ou ela, ou o mentor dela, ou o universo. Sempre vai acontecer, o grupo familiar dela lá. Então eles tiram 0,3%. Só que você ajudou 50 mil pessoas. Quando você for ver, o seu 100 já está 10 mil. Você não consegue mais. É muito o que você recebe. Porque você está recebendo uma parcela muito pequenininha de cada um. Mas quando você vê uma coisa incontrolável. Então, o sistema de bugar a encarnação é justamente essa. Você passa a não depender só de você. E o que você falou é bem interessante, porque às vezes parece que a pessoa para quem você fez alguma coisa não está sendo grata. Mas você está falando que o universo está vendo. Você não precisa e dela. que o mentor também Acho espelha que essa gratidão, dela, né? Todo o grupo espiritual dela está olhando aquilo. E às vezes eu já passei por situações fora do corpo. Uma vez eu não sei o que é, Deus ajude que eu não vá ter mais isso, mas eu estava numa fila fora do corpo, projetado, inconsciente, aí tinha umas coisinhas que me deixaram passar na frente, que é normal com o projetor isso acontecer. Aí nessa passagem, fala, deixa passar. Uma senhora botou a mão na minha barriga e puxou um negócio em que ela ficou toda suada assim, falou, aí o cara que estava comigo falou, isso foi um mentor de uma pessoa que você fez um negócio que abriu crédito para você ali, tá? Você ia passar por um processo aí que era kármico, mas por causa do que você fez e vem fazendo, ele tirou isso. Aí você vê, o que era isso? Eu não sei. O que eu tinha feito por aí? Quem que se ajudou também, pouco interessa. Não tenho a menor, eu não sei quem foi, ninguém, não faz diferença, essa sincronização é dessa forma. É como a economia, se você parar para pensar. A economia só funciona como a gente distribui. Sim. Aí a coisa parece crescer para todas as pessoas de forma educada. E a mediunidade no sentido, sim, da programação existencial é um karma?
Normalmente, não, nem sempre. A mediunidade, ela sempre é difícil, mas tem pessoas que estão conscientes sobre essa relação. Por que é difícil a mediunidade? Porque você está agindo no intermediário, normalmente se aproxima mais de uma sensação de espíritos mais negativos, que é a parte mais densa, né? É normal que assim seja. Você sempre vai sentir a parte mais próxima. Então, como o médium ele tem essa parte, ele acaba sofrendo as ações do que está acontecendo ao redor. Então, normalmente é uma questão de programação inicial, como karma. Qual é o conceito natural de ser médium? É assim, você senta um dia, eu imagino que seja mais ou menos assim, mas eu já conversei sobre isso fora do corpo, já vi algumas coisas. Além de trabalhar em centros espíritas há alguns anos. Você senta numa mesa, os mentores vão falar, olha, na sua última vida você só viveu para você, incluindo a outra que passou aqui, ó, só você. Você não fez nada por ninguém, fechou-se e nessa última é a mesma coisa. Agora, antes disso acontecer, a gente vai aumentar um pouco sua sensibilidade nesta, para que você não esqueça mais que existem seres que precisam de você e você vai precisar responder por isso. Então, quando você vem como médium, é garantido de você não voltar o mesmo. Você volta até pior, mas o mesmo não volta. Mas a consciência abre, porque a empatia abre forçadamente. O que é mediunidade? Empatia forçada. Pode ver. Porque você chega aqui e começa a sentir o que você está sentindo, então eu passo mal. Eu não quero sentir o que você está sentindo. Eu não quero sentir o que o espírito está sentindo, mas eu passo mal. Então, isto é uma empatia forçada. Então, ai, caramba, que coisa pesada que essa pessoa está sentindo. Então, ela começa a não conseguir mais viver em paz pelo mundo como está. Então, ela é forçada a ter empatia. Então, ela começa a aprender. Aí a ideia qual é? Uma vez com a mediunidade, com a empatia forçada, é que ela comece a despertar a consciência e ajudar esses seres. Porque o ajuda o que faz? Tá todo mundo passando mal, estou sentindo que eles estão passando mal, vou fazer alguma coisa ou não vou? Você sai da zona de conforto. Né? Você para de ficar só lá no seu quentinho e começa a imaginar que o outro está precisando de ajuda, né? Sim. São assuntos assim que tocam bastante, porque a gente que está voltado para querer estar melhor e querer quem está em volta melhor, não dá para imaginar um ser que vive só para ele, né? A gente está pensando no outro, mas é preciso desse processo que você está falando para que esse ser que está voltado muito para ele, né? Para dentro, só para dentro, olhar um pouquinho para o que está acontecendo fora. Na verdade, o mais fácil é imaginar seres que só vivem para si mesmo, né? O que mais a gente tem na sociedade, né? Pessoas que elas acordam de manhã cedo, é ela para trabalho, ela para faculdade, ela para academia, ela para comer, ela para não sei o quê, é só ela para passar creme, para tomar banho, é ela o tempo todo. Não tem um espaço para outro. Se você parar para pensar, nós já precisamos ser nossos, pelo menos 90% do seu tempo você não tem o que fazer. Uhum. É trabalhar, dormir, comer, se cuidar É automático, né? e não tem o que fazer, você é muito você. Mas qual é o momento em que você fala assim, sei lá, empatia com a família? Tem gente que não tem empatia com ninguém. Uhum. O mundo está para servir ela ali. A mãe está para servir ali, Sim. para pagar. Só isso que existe numas pessoas. Então, como é que desperta uma pessoa dessa? Como é que faz? Porque você vai botando na vida, a pessoa vai fazer... Não, pera lá, ela vai ter que sentir um pouquinho mais. Então, o que acontece? Ela, desde pequena, começa já a sentir as sensações que a mãe está sentindo dentro de casa. Então, ela já passa mal porque a mãe está mal. A mãe está reclamando, a mãe não está... Então, ela começa a sentir já as energias dentro de casa. É porque o médium ele não sente só a energia dos espíritos, sente do ambiente, da energia física e das pessoas que estão ali dentro. Então, é uma empatia forçada. Então, ele não tem... Aí ele sai da zona de conforto, porque aquela zona de só viver para si mesmo, assim, se deixar, vai ficar assim. Quando começa a se sentir mal, por que eu estou me sentindo mal? Aí um dia dá o clique. Pô, tem um negócio aí. Então ela começa a perceber que começa a melhorar quando movimenta algum tipo de energia. Qualquer tipo. Vou lavar uma louça para ajudar tal pessoa. Vou fazer tal coisa para fazer. Então começa a perceber que aquela energia ela circula quando ela faz alguma coisa em função do melhor. Como se o sistema energético dela melhorasse quando ela faz isso. Então ela começa a fazer paliativos para poder melhorar a personalidade. Até que ela entende. Ela circula até chegar ao ponto de trabalhar como médium. Que aí é o ápice do resgate, né? Normalmente o médium, ele tá queimando karma, tá arrumando os processos normalmente, né? 90% das vezes. Como eu disse, tem aqueles que são os missionários, né? Os caras já vêm com a mediunidade aberta, sabe o que é, vem consciente. Quando a mediunidade é um peso,
a pessoa não quer, a pessoa entra no centro espírita pela dor, apanha no centro esotérico, de Umbanda, seja o que for, até que ela é obrigada a ir, porque não tem mais, ou vai, ou não consegue se relacionar mais, porque a vida fica mudando o tempo inteiro. Então, quer dizer, ela não consegue mais viver para si mesma só. E a gente pode vir também manifestar a mediunidade na encarnação para ajudar outras pessoas, não só para queimar o karma? A ideia é ajudar, e através da ajuda você queima o karma. A ideia é você conseguir. Por que acontece? A pessoa, quando fez isso, ela deixou. Porque deixar de fazer o bem não já é suficiente para não ser um problema, mas ela acaba fazendo, com a indiferença empática, fazendo mal. Porque ela passa por cima de muitas pessoas com essa indiferença. Você parar para pensar, isso é um grande problema social, a indiferença. Então, a empatia vai fazer você começar a trabalhar. Quer dizer, você forçadamente, eu ajudo, porque quantas pessoas só vão porque se sentem bem, ou porque, ou não, se não tiver os médiuns mesmo, que são sérios, se ele ficar um mês sem trabalhar, ele enlouquece, velho. Ele já sabe que não dá. Então ele é o maior necessitado. Ele vai, ele tem consciência, ele queima a karma, ele ajuda, mas ele sabe que se ele não for, a vida dele vira um inferno. E sabe uma coisa que eu já ouvi falar? Vê se você tem alguma ideia sobre isso. Quando a gente está dentro desse grupo karma e uma das pessoas trabalha muito, ela beneficia os outros desse grupo, Sim, ou cada um sempre. por si? Não. Porque eu já ouvi falar, por exemplo, a minha tia esses dias comentou, o esposo dela foi recebido de uma forma totalmente diferente, porque ela tinha muitos créditos em relação a isso e ele, né, pôde usar um pouco do crédito que ela tinha. Sim. Os créditos são emprestados? O tempo todo. A gente troca créditos e débitos, né? Por exemplo, você pega um espírito que entra aqui porque só aprontou. Aí vem um cara com, sei lá, minha mãe, por exemplo, que desencarnou porque fumou pra caramba. Desencarnou com câncer. Sem julgar, é um fato isso. Tá? Ela vai nascer com um problema respiratório, mas é 100% de chance, 100% de chance. Já Isso vem criancinha não tem com a como. questão respiratória. Aí você já sabe que eu tô aqui, que eu vou receber um espírito que traz asma no mínimo. Então a família sofre junto com uma criança com asma, pelo amor de Deus, sofre pra caramba. Mas ela vem com processo, então ela trouxe com ela créditos e débitos, e que são somados ao grupo. Então, o grupo karma todo assume a consequência. Então, você tem pessoas que estão mais equilibradas emocionalmente, essas costumam ajudar por esse lado. Então, um ganho e perde. As pessoas pensam que, às vezes, o lado financeiro é uma coisa muito importante isso. É seu, não é. Você não sabe por quê, mas você estava com a mente sã, com capacidade, com mediunidade não aberta, porque podia ter fechado a beira, qualquer coisa. A espiritualidade pega você, que era o cara mais preparado, e manda por você os recursos para você distribuir para a família. Aí você ganha dinheiro e fala, eu sou capaz, levanta, vagabundo, sai do quarto. O cara tá com um problema espiritual pesado, velho. Um espírito colado no pé dele, com assédio pesadíssimo já. Por você, vinha um recurso para ajudar seu irmão que estava deitado na cama. Então você não percebe isso e entra no processo da vaidade. Então você assume o grupo karma é o tempo todo se ajudando. São todos. Por um lado, por outro. Alguns vão carregar mais responsabilidade pela questão consciencial, é natural, né? Mas é uma troca. Você leva. A pessoa fala, não, eu vou beber mesmo. Cara, é uma responsabilidade isso. Você parar para pensar, no momento que você bebe, a dificuldade, a sua família assume a consequência. No dia que você cair no hospital, ninguém vai ficar em paz. Lá na frente, a família já está recebendo espiritualmente a reação, alguém vai ter que receber você com problemas espirituais. Então, tudo que você faz é subdividido pelo grupo karma. Tudo. No momento que eu estudo, que me dedico, que eu cresço, cresce todo mundo. No momento que eu chego em casa, eu falo, a partir de hoje eu pago a conta de luz. Você facilitou para todo mundo a vida ali. É uma força que é colocada. Talvez seja a real expressão do somos um, né? Exato. A questão do somos um. Isso eu estou fazendo para mim, eu estou fazendo para todos. Começa em Melhorei casa. para mim, melhorou para todos. E vai para a sociedade. Vai para a sociedade. A sociedade é a mesma coisa. Tem gente que não é suficiente viver só para o seu grupo karma. Em algum momento expande a consciência que fala, o que eu posso fazer pela sociedade? Sim. Quer dizer, você quebra isso para ver. Grupo karma está falando grupo de evolução kármica. É dever. Não é nada demais, dever. Agora, quando você quebra isso e sai para a sociedade, você vai arrumar as outras células. Quer dizer, aí que você queima karma aí. A queimada de karma é somente quando você sai do grupo karma. Enquanto você está queimando karma interno, é dever. Está limpando a sua casa, está varrendo a casa dos outros? Não. Ajudando a tirar o lixo, né? Da casa dos outros. Não. E existe a possibilidade de uma reencarnação sem karma? Tem os seres que já não carregam nenhum peso,
Eles vêm para cá para ajudar só, Os né? missionários, Não né? tem, não tem karma. Aí você fala, mas eles sofrem. Mas Já não é que- entenderam, né? Não, os animais sofrem, eles não tem karma, Olha só. né? Os animais passam pelo processo de evolução física, incluindo câncer e tudo mais. Todo o processo de evolução de consequência de nascer, e não é kármico. Nascem perto de uns seres humanos que são difíceis, e não tem karma. Eles não têm consciência kármica ainda, não chegaram na evolução disso ainda. Não tem a culpa, né? Mas o sofrimento não necessariamente é karma. Olha, isso é muito importante, né? Sofrimento não necessariamente é Você karma. pode não ter karma, tá ajudando sua família que tem karma. Então você sofre. Ou ver seu filho com drogas, você sofre. Mas não é um karma seu. É uma coisa que você está ali para dar uma força. Você vai dar uma força ali. Então tem gente que não tem uma coisa, um pêndulo sobre ela. Quer dizer, a balança não está pesando para você ter que responder sobre isso. Não. Você vai para ajudar. Normalmente, quando eles chegam aqui, eles têm consciência disso. Os caras vêm para cá, os mentores vêm para cá ver a gente todo dia. Imagina que eles não vêm, né? A quantidade de sofrimento, eles não têm necessariamente os nossos karmas, mas dão força pra gente. Você programou sua próxima reencarnação já, Sal? Não. Não que eu saiba. Não que eu saiba. Só se tiver programado. Isso é uma coisa interessante, né? A gente programa lá antes. Então, provavelmente, tudo que você está passando, você já escolheu antes de vir, né? Mas eu não tenho medo de voltar. Isso é muito interessante, né? A gente costuma falar assim, não quero, não. Você voltaria para continuar o teu trabalho com o GVA? Sim. Seria um completista, né, que você fala? Não, completista é quando você sai bem, né? Mas eu não teria medo de voltar. Não tenho, assim, acho que é sofrido, né? Todo mundo quer dar uma relaxada, tipo, tirar umas férias, eu não vou sair, eu vou passar uma paz relaxando. Passar um tempo lá em cima. Porque é sofrido aqui. A gente o tempo todo, um massacre, seja pela personalidade alheia da família, ou assédios e tal, ou inconsciência, né? Guerra e um monte de coisa louca aí. Mas é um campo de oportunidade também. Se você parar para pensar que você precisa trabalhar e queimar karma, ou ajudar, ou fazer alguma coisa, aqui é o lugar perfeito. Vai para onde? Eu vou fazer o que em Júpiter, por exemplo? Chegar lá, só tem cara evoluído, eu vou só sugar os caras? Não tem utilidade nenhuma lá, né? A não ser encher o saco. Você diz que entre uma vida e outra normalmente são 100 anos, né? Não dá para dizer. Tem gente que vem média. rápido, tem gente que fica mais tempo, depende do Mesmo porque o planejamento. tempo passa diferente em cada lugar, né? Não dá para contar da mesma maneira. Passa porque aqui a gente tem consciência baixa, a gente envelhece, a gente tem nível de sofrimento sem consolação, quer dizer, sem percepção lúcida. Então a gente tem uma sensação de que é massacrante a passada. Lá o cara não envelhece, está num lugar mais tranquilo, o nível de consciência está sempre mais alto, então a sensação é que, como é tudo igual, se você se olhasse todo dia, se ficasse sempre igual, que dia é hoje? Qual a diferença? Então a sensação psicológica também é mais rápida. E lá no Astral você faz vários cursos para poder voltar aqui São os e ter um períodos- desempenho melhor, né? São o que a gente chama de período intermissivo, ou entre vidas, ou erraticidade, né? Você fica lá e você faz algumas preparações, são bem fortes elas, não são preparações de testes inconscientes. É assim, você passa inclusive durante os sonhos, tá? Quando você vai dormir. Eles colocam você num determinado local e você perde a consciência temporariamente, como se você tivesse encarnado. Então você vai passando por diversos testes, então eles começam a saber como você vai fazer São simulações. Né? simulações. Você passa nessas simulações nos sonhos. Muitas vezes sonhos sobre, não quer dizer que todos sejam, mas normalmente está conectado. Sobre roubo, se você consegue manter a fidelidade em determinadas situações, se você na hora faz um ato de heróico, você faz um ato covarde, sai correndo, larga tudo lá. Então são vários testes que a gente passa o tempo inteiro. Esses testes acontecem no astral, direto. Então não é só um teste de sentar e assistir uma aula. Você passa por simulação. Seria muito bom isso aqui, se você parar para pensar. Sim. Você botar um óculos virtual na gente aqui, e seria até ruim para as empresas isso, né? Para a gente trabalhar, porque eles iam saber que a gente é uma cebosa e não iam contratar a gente. Com relação à rememoração, você fala bastante nos seus vídeos, né? A questão que o cérebro daqui é muito fraco, o cérebro astral é muito rápido, muito mais dinâmico. Será que essa rememoração, que é muito fraca, te protege de ser rastreado por algum grupo de obsessores ou inimigos que você tenha no astral? Depende. Pode proteger por um tempo, mas depende do conceito, do tanto que isso é. Por exemplo, você tem uma pessoa que tem um karma mediano, um processo obsessivo mediano. Então ela encarna, ela não é identificada por um tempo, mas o espírito não é bobo, ele sabe que normalmente vai encarnar naquele grupo familiar, só que não identifica direito. Se você tem um processo kármico muito pesado, eles acham você na hora que você encaixa, eles já acham você. Porque é um foco muito grande.
a gente pensa que criança não é assediada, pelo amor de Deus. Eu passei no centro espírita, tinha uma menina que eu nunca vi tanto assédio. Ela era assim, eram 40 médios para atender um monte de gente. Quando ela entrava, ela ficava sozinha por meia hora. Só ela para 40 médios. Era um grupo de centenas de espíritos, não sei o que aquela criatura fez. Velho. Ela não conseguia ir para a escola, ela não conseguia fazer nada, essa menina. Ela era no nível de assédio que ela entrava no centro, os médicos já começavam a passar mal, para você ter ideia. Passar a pegar os espíritos lá. Então tem esse tipo de pessoa já identificada imediatamente, assim, quando há um peso desse tamanho assim, tá? É por causa de situações de cobrança. Muito espírito, é o karma pessoal, digamos assim, né? Que é difícil. Então eles identificam sim. A programação existencial está contida. O mentor vai falar com você, ó, você tem um grupo espiritual que está no umbral. No momento que, principalmente 2 ou 3, no momento que eles descobrirem que você está encarnado, você vai passar por um assédio muito forte durante a vida. E não vão dar paz para você. É um assunto maravilhoso para a gente continuar conversando. Para você que tem mais interesse em saber sobre isso, o Saulo faz lives todas as semanas, né? Todos os dias. Todos os dias. Não, é todos os dias. Só de reprogramação, acho que nos últimos 6 meses tem uns 3. Eu me danei, vou queimar meus karmas tudo agora. Tem um musical também que ele faz, que a gente adora, a gente acompanha todas as vezes, então é assunto que não acaba mais e, como eu disse, ele aborda todos os assuntos com uma simplicidade. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento para agradecer, porque muita gente precisa dessa informação e a maneira que você passa é muito carinhosa e muito simples. Isso faz com que a gente consiga compreender. Tem como não admirá-lo, né? A gente vai estar vendo os vídeos, vai fazer, tem como não admirar um ser desse? A lucidez que ele tem e a simplicidade, né? Quando eu começo a tocar os funk lá no... Saulo, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Por esse programa aqui, por esse encontro e por ter elucidado. Tive vários insights aqui enquanto a gente conversava, coisas que vão caindo a ficha, né? Coisa antiga cair ficha, né? Que é do tempo do orelhão, mas foram caindo as fichas. Quero te agradecer mais uma vez pela presença, viu? Obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite, a oportunidade de falar de assuntos tão legais e aprender, né? Porque estamos todos em estado de aprendizado e assuntos como esse, eles realinham as coisas que a gente fala, assim, parece que é besteira, mas você fala por outro ângulo, você aprende de novo aquilo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Gente, obrigada. A gente se vê sábado que vem. Até lá.